Amém. Glória a Deus. Querido, estenda sua mão para cá, me abençoe para nós iniciarmos essa palavra. Pai querido, nós queremos te agradecer, meu Pai. Nos direciona, nos conduz, nos orienta, nos leva, Senhor, aos lugares que o Senhor quer nos colocar, Pai. Nos direciona, Senhor, através dessa palavra, que eu possa ser esse canal através, Senhor, de falar a cada um, e o Teu Espírito nos capacite neste momento. Abre os ouvidos, o entendimento e o conhecimento dos meus irmãos, e possamos crescer na graça e no fluir do Teu amor e da Tua presença, que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, querido? Graças a Deus. Queridos, fala para a pessoa que está do seu lado assim, ó, toda mudança exige um renovo. Agora fala para o outro, toda mudança exige um renovo. O renovo, ele se diz sobre recomeçar novamente. É algo novo que nós precisamos recomeçar. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos Abraão teve que recomeçar, José teve que recomeçar, Daniel, Jacó, Ló teve que recomeçar, Paulo teve que recomeçar, os discípulos tiveram que começar. Quando olhamos para a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, nós vemos que todas as pessoas precisaram recomeçar em algum momento da sua vida. Todos precisaram recomeçar. E o recomeçar traz algo novo para nós. É um novo começo. É importante saber que o fim de um ciclo, ele requer um novo começo de outro. O fim de um ano, querido, quando o ano se acaba, ele cria a oportunidade que se inicie um novo ano. Quando uma estação se acaba, ela abre espaço para iniciar uma outra estação. Isso diz respeito a um recomeço. Eu aprendo com isso que o fim não é o fim. Diga para a pessoa do seu lado, o fim não é o fim, querido. É sim um recomeço. O fim não é o fim para você, o fim é um recomeço. Sabe, hoje nós vamos participar da ceia, e eu entendo sempre no meu espírito a ceia, ela não é um lugar para condenação, ela é um lugar para recomeço. Porque todas as vezes que comemos e bebemos, nós fazemos menção ao que Cristo fez na cruz, e Cristo nos deu o direito de sermos redimidos nele, e recomeçarmos todas as vezes que falharmos, todas as vezes que erramos, todas as vezes que temos um deslize, Ele nos dá essa oportunidade através do seu sangue, porque Ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados, e dizer recomece, e dizer vá mais à frente, e dizer ande um pouco mais. Querido, se você puder abrir aí, ou ligar sua Bíblia, né, agora, lá em Lucas 24, nós vamos falar sobre isso, sobre recomeço. Lucas 24, no verso 13 em diante, diz assim: naquele mesmo dia, pois os discípulos estavam indo para a aldeia chamada Emaús, que fica a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Lucas 24, verso 13 em diante. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de conhecê-lo. Então eles lhe perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que está acontecendo lá, nesses últimos dias? Ele lhe perguntou: do que se trata? Eles explicaram. Segue ali no verso 21 agora. Nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir Israel. Depois de tudo, já estamos no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Lá no verso 25 agora. Então eles disseram: como vocês são insensatos, então ele vos disse: como vocês são insensatos
e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? Então, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhe o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ali no 29 agora. Mas eles o convenciam a ficar, dizendo: fica conosco, porque é tarde, o dia já está chegando o fim. Entrou para ficar com eles, e aconteceu que, quando estava à mesa, ele pegou o pão e os abençoou. Depois partiu o pão e os deu a eles. Então os olhos deles se abriram, e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um para o outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito, quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles. E diziam: de fato, o Senhor ressuscitou, já apareceu para Simão. Então os dois contaram o que lhe tinha acontecido no caminho, e como tinha reconhecido o Senhor no partir do pão. Aleluia! Graças a Deus, queridos. Sabe o que estava acontecendo nessa leitura? Havia 2 discípulos que eles não foram ver o que havia acontecido, eles ouviram falar, eles participaram. Jesus havia morrido, e eles tinham uma esperança na mente deles, no espírito deles, que Jesus seria aquela pessoa que ia libertar Israel do domínio opressor de Roma. Eles pensavam que Jesus era aquela esperança para eles naquele momento. Então eles começaram a pensar, e quando ocorreu todo a crucificação, a morte, eles foram tomados de uma desesperança e voltaram para sua casa. Mas havia passado já 3 dias, e Maria e as outras mulheres foram ver o túmulo, e viram um anjo, e o anjo falou a elas que ele não estava naquele lugar, ele havia ressuscitado, e foram falar aos discípulos, e os discípulos comprovaram isso. Então eles começaram a falar a respeito, mas esses homens já estavam saindo de Jerusalém, estavam indo ao caminho à cidade de Emaús. E neste momento Jesus aparece a eles e começa a conversar, e os seus olhos estão fechados, e eles não conseguem se aperceber que era Jesus que falava. E interessante que no meio deste caminho, Jesus começa a explicar o que aconteceu, e eles falam: olha, você não estava lá, você não entendeu o que aconteceu? Isso é notícia em todos os jornais. E ele então começa a questioná-los, eles com um ar de desesperança, dizendo: acabou, é o fim. Jesus começa agora a relembrar a eles o que as Escrituras falavam de Jesus. Sabe, querido, eu gosto de assistir filme de ação. Quantos lembram daquele filme Rambo? É recente, né? E o Rambo era algo tão extraordinário, porque tem um momento que ele está numa montanha, e de repente ele está escondido debaixo de uma cachoeira, não sei bem como que é ali, e aparece um helicóptero daqueles caças que explode tudo, e ele levanta com arco e flecha e explode o helicóptero, mas antes disso o helicóptero solta um monte de foguete, e explode a montanha, e de repente você vê o Rambo saindo, liso, leso, sem um ferimento, daquela montanha explodida. Sabe por que o Rambo não morreu naquele momento? É porque estava escrito no roteiro que ele não ia morrer. Sabe por que não é um ponto final na sua vida? Porque está escrito ao seu respeito. O fim é um começo, um fim é um recomeço,
porque está escrito, e Jesus começa a relembrar aqueles homens, dizendo: olha, você não viu os profetas, você não viu desde Moisés e todos os profetas, o que eles falavam a meu respeito, ele estava falando que ele deveria perecer, ele deveria passar por aquilo, e você pensaria que era o fim, mas não era o fim, mas era algo muito mais grandioso. Aqueles homens esperavam um rei que governasse Israel por 30 e 40 anos, eles não esperavam de um rei que governaria toda a humanidade por toda a eternidade, porque o fim para os nossos olhos parece um momento de acabar, mas há um recomeço muito grandioso e muito glorioso que Deus tem para cada um de nós. Naquele momento houve um romper do entendimento deles, e eles convidaram Jesus para estar na sua casa, e quando Jesus entra, eles tomam um pão, Jesus dá graça ao pão, dá a eles, os olhos deles são abertos e Jesus sai. Entenda, Jesus havia ressurreto, ele estava ainda se movendo, e você vê as escrituras falando que os discípulos estavam num lugar fechado, Jesus aparece, Jesus está num lugar, ele aparece, e Jesus tem essa graça de manifestação, porque agora Jesus está ressurreto, ele venceu a morte, e eles agora, seus olhos são abertos, o seu coração incendiava, eles não liam mais a Bíblia como eles não ouviam mais o que os profetas viam somente como um livro histórico, mas agora eles entendiam no coração dele, quando Jesus falava as palavras, ardia o coração deles, porque agora não era mais um reino humano, mas era um reino divino sendo instituído. Sabe, querido, a Bíblia fala a respeito de cada um de nós, ela fala o que Deus tem e o projeto de Deus para cada um de nós. Quando nós abrimos a Bíblia e olhamos para ela como um livro histórico, um livro somente de conhecimento, ela não se torna eficaz e viva como é o propósito, mas quando nós olhamos a Bíblia e buscamos nela o reconhecimento, a graça e o favor do céu no Espírito, então nossos olhos se abrem, elas saltam nossos olhos os textos sagrados, e não entendemos mais como história, mas agora entendemos como a palavra revelada ao nosso espírito, a palavra dita literalmente a nós. Nós temos uma experiência pessoal com Deus, e se eu perguntar aqui quantos já tiveram essa experiência de abrir a palavra em certo momento e Deus falar claramente contigo através dos textos sagrados, muitos levantarão a sua mão. Porque quando você lê a palavra de Deus orientada no Espírito, ela se torna revelação e vida. Ela faz jorrar dentro de você um rio que jorra para a vida eterna. Aleluia. Recomeçar não é um atraso, mas sim um avanço. Recomeçar não diz respeito a você retroceder, diz respeito a você avançar. Recomeçar, ele está dizendo que você está começando algo novo, mas agora com um entendimento maior, mas agora com uma experiência maior, mas agora com algo diferente, algo que você sabe, algo que você conhece. Sabe, é comum nós ouvirmos das pessoas, elas dizerem assim, aos seus 45 anos, aos seus 50 anos, disseram: se eu tivesse 20 anos atrás eu faria tudo diferente. Se eu voltasse lá, tal dia, tal época, tal momento, eu não tinha feito isso, eu não tinha esse tipo de atitude, eu não tinha esse posicionamento. Se eu voltasse lá, eu não tinha corrigido meu filho tão duramente, eu não tinha falado essas palavras, eu não tinha dado aquele castigo. Sabe por quê, querido? Porque agora você carrega consigo a bagagem da experiência, a bagagem dos erros e acertos da sua vida. E agora você consegue entender, olhando para trás, aonde você acertou e aonde você errou. Agora você consegue se aperceber com a maturidade, que o que você fez muitas vezes não era correto, não era justo. Então, nós experimentamos, dentro disso, uma ação diferente, porque nós gostaríamos de recomeçar, mas agora com a experiência que temos. E sabe que cada momento da nossa vida, Deus nos dá essa oportunidade de recomeçar. Meus filhos, quando eram pequenos, tanto o Igor como a Lana, eu falava alguma coisa para eles, eu falava assim: pai, chega um momento que os filhos, eles dizem isso para nós: pai, você não sabe de nada. Sim ou não? Chega um momento que eles dizem: você não sabe de nada, você não sabe de nada. E eu falava para eles: filhos, quantos anos você tem? Aí eles falavam 13, eu falava 12. E daí eu pedia para que eles somassem
a minha idade. E dizia respeito a 3 vezes mais a idade deles. Eu sou novo, não parece, né? Então, somava 3 vezes mais a idade deles, daí eu falava: filho, eu vivi 3 vezes mais que você. O que você vai passar, eu já passei. E sabe, eu gosto muito de uma frase que o pastor Adilson diz. Ele diz assim, que um homem de cabelo branco é um jovem que deu certo. Por quê? Porque gera o conhecimento, a sabedoria. Sabe que a Bíblia diz que as mulheres novas devem buscar o conhecimento com as mais sábias, as de mais idade, para trazer uma orientação ao seu lar, à sua casa. Você sabe que precisamos buscar conhecimento com as pessoas que o têm, com as pessoas que detêm o conhecimento. Nós já vimos mensagem aqui, em que o rei Jeroboão, me fala a memória, esse é o nome, ou é o Roboão, eu confundo um pouco, pastor, talvez Ives me ajude, e ele diz que quando ele começou a governar, ele começou a buscar conselheiros, mas não os velhos, começou a aconselhar com os novos, e o reino deu errado, porque a experiência que as pessoas têm, a bagagem que elas têm um avanço e um conhecimento além do que nós podemos entender escritos. Ela tem a própria vivência. Mas sabe, querido, que também este caminho de vida que trilhamos, nós muitas vezes temos medo do novo recomeço. Medo por quê? Porque carregamos conosco também uma expectativa do futuro e as experiências que marcaram também o nosso passado. Experiências não muito boas. Temos medo do recomeço, porque muitas vezes temos medo de fracassar novamente, medo de fazer errado, medo de repetir o erro, medo de não conseguir, enfim, são várias situações. Temos medo, muitas vezes, do que fizemos. Às vezes, quando nós temos que recomeçar no novo trabalho, temos medo de recomeçar, porque nós temos medo como que nós vamos fazer, como que vai ser. Será que não vão me mandar embora novamente? Às vezes, quando vamos recomeçar numa empresa que faliu, e já vem um pensamento: será que vai dar certo? Será que não vai falir de novo? Muitas vezes temos medo do recomeçar, porque ele remete ao nosso passado, às incertezas e inseguranças. Quando temos alguma dificuldade, este medo vem sobre nós: será que vai dar certo agora? Tantas vezes houve essa falha nesse momento, ou nesse momento da nossa vida, e nós se enchemos desse medo devido às expectativas que temos. Sabe, querido, nós precisamos tirar isso do nosso coração. Você já pensou que quando você levanta pela manhã, você tem um novo recomeço? Porque muitas vezes nós vamos se deitar pedindo misericórdia. Tem misericórdia de mim, Senhor. Mas quando nós se levantamos pela manhã, a graça e o favor do céu se renova toda manhã. E abrimos os olhos e reconhecemos que Deus está ao nosso favor. Deus não está contra você. Recomeçar é a maior oportunidade que Deus nos dá, querido. Todos os dias Deus nos dá essa nova oportunidade de recomeçar novamente. Lá em Lamentações 3, no verso 22 e 23, melhor, lá no verso 18, diz assim: então disse, não tenho mais força, a minha esperança no Senhor acabou. Lembra-te da minha aflição e do meu andar errante, do abismo e da amargura. Minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Presta atenção no verso 21. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as misericórdias do Senhor não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Graças a Deus por isso, amém? Querido, a nossa vida, ela é cercada de recomeços. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos Abraão. Ele teve que recomeçar. Ele teve que recomeçar.
Ele saiu da sua terra, deixou seus parentes, deixou sua casa, seus negócios, sua profissão, se moveu para um lugar onde que Deus ia mostrar a ele. Querido, você sabe o que é isso? Deixar tudo para trás e começar novamente do zero. Sabe, Abraão ele teve que recomeçar, e esse recomeço que ele teve, essa postura dele, ele recomeçou e marcou o seu nome na história, e hoje ele é chamado de pai da fé, por esse extraordinário recomeço que ele teve, porque ele ouviu o que Deus havia falado, e ele recebeu aquela promessa, e se moveu por ela, e por isso ele foi chamado de pai da fé, ouvindo o que Deus havia dito, e ele se manifestou. Sabe, querido, nós teremos glória maior que Abraão, porque a mesma Bíblia diz, que Abraão ouvindo Deus, saiu, ele foi chamado de pai da fé. Você lendo a respeito somente, reconheceu a Jesus como seu único e suficiente Salvador, e essa postura é um ato de fé maior. Sabe, querido, o Espírito Santo está falando com pessoas aqui, que o seu recomeço está recomeçando a sua vida nesta nação, está recomeçando a sua vida nessa cidade. O Espírito Santo está falando para você nessa noite, o seu nome vai ser marcado nas próximas gerações dos seus filhos e dos filhos dos seus filhos, porque você está recomeçando e você está redirecionando a sua vida, a sua casa, está se reposicionando, e você será lembrado por essa atitude. Sempre há um pensamento dentro de nós, querido, mas tem que começar do zero. Eu comentei hoje de manhã que quando eu já fiz os cursos de teologia, e quando eu vim à igreja Aba, o pastor Adilson falou, olha, você vai ter que fazer IDM. Eu falei, vai ter que começar do zero? Vai ter que começar do zero. E ele falou, não, vamos abater algumas matérias. Trouxe um monte de currículo e tudo mais, trouxe o pastor Ives. E o pastor Ives falou, não, 3 anos resolve a sua vida, que é 3 anos o curso. E foi muito bom. Se você não fez a EDM, faça, se cadastre, as matrículas estão abertas, é importante, porque nos trouxe conhecimento, nos trouxe clareza, e foi muito importante. Querido, uma coisa que você deve entender, se você virar a chave, eu preciso conhecer, você sempre vai viver uma vida aprendendo, mas quando você vira a chave, eu já sei, você para de aprender, você para de conhecer o novo, porque essa chave está travada. Mas quando você vira a chave, eu preciso saber, então você se dá a oportunidade de aprender. Amém, querido? Nós vemos que precisa recomeçar do zero. Na vida de Noé, não foi diferente, querido. Crendo na palavra de Deus, que o juízo viria através de um dilúvio, se empenhou em um projeto divino na construção da arca. Você conhece a história, você sabe, por mais de 100 anos, Noé se empenhou nesse projeto para construir essa arca, e começou a falar para as pessoas, mais de 100 anos, dizendo, olha, vai vir um dilúvio, vai ter um acontecimento, e as pessoas não deram ouvido a ele. No dia que houve águas torrenciais, em que Deus havia falado, então entrou somente Noé e a sua família naquela arca, uma arca que foi preparada para salvar a humanidade, e eles se posicionaram de uma forma contrária, e Noé então teve que recomeçar, somente ele e a sua família, sabe, um recomeço do zero, a partir do zero, e Noé começa agora a andar segundo esse recomeço. Deus recomeçou a humanidade naquele momento, querido. Sabe, as lutas que enfrentamos, as dificuldades que passamos, nos impulsiona para esse novo recomeço. Tudo que você possa enfrentar, tudo que você possa viver, te impulsiona para isso. A maioria das lutas que travamos na nossa vida, não temos a mínima ideia que nós imaginamos que o fim daquilo que estamos vivendo é o início para o novo que Deus tem para você. Porque muitas vezes nós olhamos para o fim, mas Deus está olhando para um novo começo. Isso é poderoso em Deus, querido. Lá em 2 Coríntios 5,17, diz assim, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura,
As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Deus nos dá a oportunidade de experimentarmos o novo em Cristo Jesus. Sabe, há pessoas que muito novas já experimentaram um novo começo. Nós olhamos na vida de Moisés, isso é visível na sua vida. Moisés já com 3 meses de idade, ele foi colocado num cesto e foi lançado nas águas do Nilo. Encontrado pela filha de Faraó, foi cuidado por ela e a sua mãe posteriormente ajudou a cuidar. Mas Moisés, ele teve que experimentar uma mudança dentro da sua vida, já rapidamente como criança. Sabe, o Espírito Santo nos fala nessa noite, com pessoas que muito cedo na vida tiveram que experimentar um recomeço. Pessoas que talvez não conheceram seus pais, ou perderam seus pais muito novos. Isso é uma dor na alma, uma dor ainda no seu peito, e você não consegue lidar com isso. Você tem essa dificuldade com isso. Feche seus olhos um minutinho onde você está. Espírito Santo de Deus, visita essa pessoa agora. Pessoas que nem conheceram seus pais. Toca agora, Senhor, e move todas essas coisas. Move todo esse sentimento, ó Pai. Move toda essa dor, meu Deus. Move toda essa dificuldade, meu Deus. Nós pedimos neste momento. Assim seja. Amém. Amém. Olhe para cá, querido. Quando nós olhamos, Moisés agora está com 40 anos, e ele vai visitar seus irmãos hebreus, e quando ele chega nesse determinado momento, ele vê um hebreu sendo oprimido pelo egípcio, ele se levanta, agride aquele egípcio morre. Agora Moisés tem que sair do lugar onde ele está, no Egito, e vai fugido para a terra, num deserto, onde ele encontra seu sogro, ali casa, ali forma família, e vai cuidar do rebanho do seu sogro. Sabe, queridos, Moisés, ele sai do seu palácio, ele sai agora como filho da filha do Faraó, e agora ele sai dessa condição boa que ele está, e vai a uma condição difícil. Ele vai no deserto, ele vai aprender a cuidar de um rebanho, ele vai aprender a apacentar. Sabe, enquanto eu estava fazendo essa mensagem, veio à minha mente o entendimento de pessoas que já viveram lugares altos da sua vida. Pessoas que talvez tiveram uma empresa e hoje não se tem mais. Pessoas que talvez tinham um bom emprego e hoje não se tem mais. Pessoas que tinham recursos financeiros, viviam numa situação muito boa e hoje não se tem mais. E nesse momento, Moisés, ele teve que aprender com muita simplicidade. Ele teve que ser reformado, reconstruído, entendido o propósito. Enquanto eu escrevi essa mensagem, veio essas pessoas como Moisés, que foi tirado de um lugar e colocado em um lugar mais baixo. E ali naquele lugar, Moisés entendeu o propósito, ele entendeu porque ele foi chamado, porque ele foi convocado. Naquele lugar mais baixo, Moisés, ele soube controlar as suas emoções, ele soube entender o que ele precisava fazer. E agora Moisés volta a falar com o Faraó, voltou nos lugares altos, mas agora não mais com aquele orgulho que ele tinha, mas agora na humildade do Senhor, para explicar, entender e falar em nome de Deus, para todo o povo, naquele momento que o povo precisava ser liberto. Sabe que eu estava entendendo no meu espírito que há pessoas nessa noite que estavam nesse lugar e foram colocados em lugares baixos para aprender o propósito de Deus na sua vida, e Deus vai te levar novamente nesses lugares altos, para que você entenda o propósito de Deus, que Deus tem para você estar nesses lugares altos. Talvez no passado você acreditava na força do seu braço, talvez no passado você achava que você era melhor que alguém, ou você era capaz, ou o mais inteligente, e Deus te fez descer aos lugares baixos, para você aprender do Senhor um propósito que Deus tem para a sua vida, para que quando você retornar a este lugar alto, você possa entender que você tem uma ação ali, um projeto ali, um propósito de estar naquele lugar, para abençoar vidas e pessoas, assim como Ele
Ele fez com José, tirando ele de um lugar baixo e colocando para governar o Egito, para que no tempo oportuno a sua família fosse abençoada. Assim como Ele fez com Daniel, tirando Daniel da cova dos leões, levando ele a um governo, levando ele a um lugar mais alto, para fazer gestão e abençoar um tempo, umas pessoas daquele tempo. Deus vai te conceder de estar novamente nesses lugares, mas entenda, lembre-se disso, você está ali com um propósito. Faz sentido para você? Aleluia. Sabe, queridos, uma coisa que Deus é especialista é em recomeço. Por vezes ficamos chateados porque Ele recomeça conosco. Muitas vezes não queríamos que fosse dessa maneira. Eu vejo por mim, muitas vezes Deus teve que recomeçar e recomeçar. E muitas vezes nós não queremos, porque recomeçar é difícil, recomeçar temos limitações. E sabe, nós aprendemos que todo homem de Deus, todo homem na Bíblia, ele tem no seu currículo o recomeço. Aleluia. José, ele teve que recomeçar várias vezes, querido. Ele vivia numa família legal, ele vivia numa família boa, ele estava vivendo ali, mas seus irmãos se levantaram contra ele, jogaram ele num calabouço, num poço. Do poço ele teve que sair para ser escravo, ele teve que recomeçar como escravo, e agora como escravo de Potifar, ele teve que recomeçar dentro de uma prisão ele foi a governador, e como governador ele teve que recomeçar com a sua família, perdoando a cada um, pelo que eles fizeram. Sabe, o recomeço é algo muito poderoso, porque se nós não entendemos que Deus quer recomeçar conosco, nós sempre andaremos nessa roda infinita. Porque quando você recomeça, você deve entender que Deus quer que você faça novo, de formas diferentes. E não da mesma maneira. Se nós não entendemos que a dor que possamos viver, o sentimento que possamos ter no nosso coração, as dificuldades que possamos viver dentro de nós, não é maior que a voz do Espírito Santo, nós vamos viver esse recomeço. Se o sofrimento e a dor que passamos, não entendemos que a dor e o sofrimento de Jesus é muito maior, nós não vamos conseguir entender o propósito de Deus para a nossa vida. Por isso, nessa noite, nós precisamos viver esse recomeço. Fica de pé no seu lugar, querido. Deus nunca permite uma quebra financeira ou emocional, ou o que for na sua vida, se não for para você recomeçar de uma forma espetacular. É importante você saber e escutar isso, querido. Enquanto a sua dor for maior que a voz do Espírito Santo, quero repetir. Enquanto a sua perda te causar mais dor e sofrimento do que o sofrimento de Jesus na cruz, você sempre vai ter que recomeçar. Você precisa se livrar dessa dor. Você precisa entregar isso diante do Senhor. Você precisa recomeçar. Permitir que a obra da cruz na sua vida lhe dê a oportunidade do novo recomeço. Entenda, recomeçar é mudar a estação da sua vida. Recomeçar é começar de novo, mas de uma forma diferente e extraordinária. Feche os olhos aí onde você está, querido. Recomeçar é difícil, eu sei. Por muitas vezes já experimentei isso. Mas não é o fim. Escute, não é o fim, mas sim o início de muitas maravilhas e milagres que Deus tem na sua vida. Eu gostaria neste momento de orar por pessoas que estão neste lugar. E você precisa tomar uma decisão neste ano que está se iniciando, que está recomeçando. Você precisa tomar uma decisão em andar com Jesus.
Você precisa tomar uma decisão. E você sente nessa noite a vontade de entregar a sua vida a Cristo, de reconhecê-lo como seu único e suficiente Salvador. Saia do seu lugar e venha à frente rapidamente. Faça isso neste momento. Eu também quero orar por pessoas neste momento que precisam mudar o ciclo em sua vida. Pessoas que estão aqui hoje e precisam renovar um compromisso com Deus. Você precisa renovar a aliança que você fez no passado e você abandonou-la. Você tem fugido faz tempo, querido, mas hoje o Senhor quer recomeçar contigo, começar de novo, te dando uma nova oportunidade. Vai vindo à frente, querido, enquanto eu vou falando. Eu quero orar por pessoas neste momento que estão passando uma tempestade e não sabem como recomeçar. Eu quero orar por pessoas que querem começar esse ano de uma forma diferente. Venha vindo, querido, venha vindo para orarmos rapidamente. Você quer começar de uma forma diferente do ano passado. Você quer fazer novo, mas de uma forma diferente. Eu quero orar por pessoas neste momento que têm buscado inteligência, sabedoria para lidar com as coisas novas que estão surgindo diante de você. Eu quero orar por pessoas neste momento que estão vivendo um recomeço em sua vida, no seu casamento, no seu lar, na sua família, um recomeço na sua história. Eu quero orar por pessoas neste momento que querem reconhecer que Jesus é maior que essa dor. A dor da falta do Pai, a dor de você ter sido abandonado. Venha rapidamente à frente, vamos orar. Estenda suas mãos à frente, você que está no banco. Pai querido, nós queremos orar neste momento. Há pessoas, ó Pai, que estão se movimentando para estar neste lugar. Meu Deus, este é um ano de recomeço. Estamos recomeçando. Meu Deus, nós queremos recomeçar, ó Pai, direcionados pelo Seu Espírito, na sabedoria. Pai, há pessoas nessa noite que estão entregando a sua vida a Ti, Senhor, para recomeçar contigo nesse ano, recomeçar uma caminhada de fé. Há pessoas, ó Pai, que estão neste momento, Senhor, recomeçando, ó Pai, uma caminhada que pararam. Pessoas aqui, Senhor, que por outra hora, Senhor, eram pastores, eram pregadores, estão recomeçando. Pessoas, ó Pai, que outra hora, Senhor, eram músicos, eram levitas, eram pessoas que estavam servindo na sua casa e estão recomeçando. Há pessoas nesta noite que estão aqui, Senhor, diante do Senhor, colocando, Senhor, a sua vida para recomeçar de uma forma diferente, recomeçar sabendo que Tu és Deus sobre elas. Pai, há pessoas aqui que estão recomeçando, ó Pai, Senhor, sentimentos que haviam, Senhor, afligindo a sua alma, afligindo o seu espírito, mas nesta noite, Senhor, estão reconhecendo que a dor que o Senhor sofreu, que tudo que o Senhor passou é muito maior. Há pessoas nesta noite, ó Pai, que faz muito tempo que não tem ceado, não tem, Senhor, participado em comunhão com o corpo, mas nessa noite, ó Pai, estão decidindo recomeçar. Pai, nós estamos orando neste momento, porque o Teu poder está sendo liberado sobre cada um de nós. Pai, a Tua unção está sendo liberada sobre cada um de nós, e a Sua graça e o Seu favor alcançando a cada um. Meu Deus, nós estamos declarando, ó Pai, um romper em todas as áreas. Pai, nós vamos, Senhor, viver o Teu extraordinário, os Teus sobrenaturais. Meu Deus, há pessoas aqui sendo renovadas agora. Há pessoas, ó Pai, que ainda há uma centelha no seu coração, meu Deus, de uma chama que ardia. Por isso, ó Espírito Santo, sopra agora no coração. E incendeia o coração agora.
incendeia, Pai. Há pessoas, ó Pai, que têm buscado falar em línguas, que ela seja batizada agora, que ela receba, Pai, faça falar em mistério agora. Você está no ambiente sobrenatural, você está no momento sobrenatural. Receba a presença do Espírito Santo, que te dá a capacidade do céu para recomeçar novo, de uma forma diferente. Receba a graça do céu sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos, a sabedoria que você precisa para administrar o seu lar, administrar o seu casamento. Nós oramos, Senhor, nessa noite, num romper no mundo espiritual. Meu Deus, este homem vai voltar a ler a palavra e entendê-la. Pai, há pessoas que pararam de ler a palavra porque não entendiam, mas nessa noite o Espírito Santo está dizendo: recomece, porque quando você ler a palavra, vai saltar aos seus olhos o conhecimento, a revelação do céu. Pai, nós declaramos um romper nessa noite em todas as áreas. Vai recebendo onde você está, vai recebendo onde você está, vai recebendo onde você está, vai recebendo onde você está. Onde você estiver, levante as suas mãos aos céus. Comece a falar para o Senhor: renova-me, Senhor. Que venha o seu renovo sobre a minha vida. Levanta as suas mãos aos céus. Começa a pedir renova. Renova agora. Renova agora, Pai. Renova agora a vida do meu irmão. Renova agora, Pai, esse homem, ó Pai, que era um homem de oração, de intercessão, era um homem que buscava a sua palavra, Pai. Renova agora, Pai. Tira, Senhor, as dores, ó Pai. Tira, Senhor, as machucaduras. Que haja agora um renovo no Espírito. Pai, que haja um renovo nesse casamento. Que haja um renovo, Senhor, sobre a vida, Senhor, desse jovem. Pai, os jovens, Senhor, vão proclamar as tuas palavras. Pai, que venha, Senhor, o seu poder sobre cada um, que venha o teu sobrenatural sobre cada um. É o que nós declaramos em nome de Jesus. A glória e o favor do céu sobre a vida de cada um, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga graças a Deus, dê um brado de vitória, aleluia.